Hoje, algo dentro de você vai começar a regenerar, não porque a vida mudou, mas porque o peso deixou de ser culpa. Você não está quebrada, mas eu sei que parece que está. Sua mente está lenta, sua energia oscila, seu foco falha. Sua paciência encurtou e a conclusão automática vem: tem algo errado comigo. Só que existe uma diferença brutal entre estar quebrada e estar sobrecarregada. E quase ninguém te ensinou isso. Quando você acredita que está quebrada, você tenta se consertar. Quando você entende que está sobrecarregada, você aprende a reduzir a carga. E aqui está o ponto que muda tudo. Regeneração não começa quando você melhora desempenho. Regeneração começa quando o sistema sente menos ameaça. Seu cérebro não se regenera sob pressão, ele se regenera sob segurança. Você está tentando aumentar produtividade quando o que seu sistema pede é diminuição do estímulo. Você tenta ser mais forte quando o que está faltando é menos peso. Talvez o que você chama de falha seja apenas excesso acumulado, excesso de responsabilidade, excesso de decisão, excesso de expectativa, excesso de autocobrança. E quando a carga ultrapassa o limite, o sistema não quebra. Ele entra em modo de economia. Reduz clareza, reduz energia, reduz tolerância. Isso não é defeito, é proteção. E aqui começa a regeneração. No momento em que você para de se tratar como problema e começa a enxergar o excesso como causa, vem uma clareza diante de uma pergunta. Se você não estivesse quebrada, estivesse apenas sobrecarregada, como você se trataria diferente hoje? Percebe? Só essa mudança de interpretação já começa a aliviar o sistema. E quando o sistema alivia, ele regenera. Existe um ponto no cérebro onde tudo começa a pesar. Quando as demandas aumentam demais, decisões, conflitos, responsabilidades, expectativas, o córtex pré-frontal começa a perder eficiência. E é ali que mora a sua clareza. É ali que você regula a emoção. Planeja, organiza pensamento, toma decisões ponderadas. Mas, sob carga excessiva, o cérebro prioriza a sobrevivência. Ele ativa circuitos mais primitivos, mais rápidos, mais defensivos. A amígdala aumenta a vigilância. O corpo entra em estado de alerta constante. A energia vai para a defesa, não para a reflexão. E aí acontece o que você chama de: estou mais sensível, estou esquecendo coisas, não consigo pensar direito. Eu acho que estou diferente. Você não está diferente. Você está operando sob excesso de estímulo. E aqui está o ponto delicado. Quando você se culpa por isso, você adiciona mais carga ao sistema. Culpa é carga. Autocrítica é carga. Comparação é carga. E carga acumulada mantém o cérebro em alerta. Agora observa algo importante. O alívio cognitivo começa no exato momento em que a interpretação muda. Quando você entende
Isso não é defeito, é sobrecarga. O sistema reduz a ameaça, a amígdala desacelera. O corpo começa a sair do modo de defesa, o pré-frontal ganha espaço novamente. Não porque o problema externo sumiu, mas porque o inimigo interno diminuiu. Esse é o início da regeneração neural. Regeneração não é algo místico, é o cérebro voltando ao funcionamento regulado. Quando a ameaça percebida diminui, e talvez você esteja tentando resolver a vida inteira, quando o primeiro passo é reduzir a pressão interna. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto da sua exaustão vem da vida e quanto vem da forma como você está se tratando? Percebe o movimento? Não é fraqueza, é sistema saturado. E sistema saturado não precisa de julgamento, precisa de alívio. Imagina sua mente como uma casa. As luzes estão acesas em todos os cômodos. A televisão ligada em 2 ambientes. O celular vibrando, a porta aberta, pessoas entrando e saindo, pedidos chegando o tempo todo. Você não desligou nada, você só continuou funcionando. Agora imagina que alguém olha para essa casa e diz: essa casa está quebrada. Não, ela está em sobrecarga de energia. Seu cérebro funciona exatamente assim. Quando tudo fica ativo ao mesmo tempo, ele entra em modo de economia. Reduz clareza, reduz paciência, reduz memória, reduz iniciativa. Isso não é defeito, é autoproteção. Agora deixa eu abrir um loop importante. Quando o que você chama de falta de motivação seja apenas a exaustão silenciosa, talvez o que você chama de procrastinação seja o cérebro tentando preservar a energia. Talvez o que você chama de fraqueza seja sistema tentando sobreviver. Se for isso, você percebe o tamanho da injustiça que tem feito consigo? E aqui entra um ponto ainda mais delicado. Quando você tenta forçar produtividade, você aumenta a ameaça. E quando a ameaça aumenta, a regeneração diminui. Regeneração precisa de 2 elementos: segurança e redução de carga. Sem isso, o sistema não repara, ele só resiste. Agora segura essa imagem. Você não precisa reformar a casa inteira. Você só precisa começar apagando algumas luzes. Quais luzes estão acesas aí dentro que não precisariam estar? Guarda essa pergunta. Vamos usá-la no próximo movimento. Não vamos resolver sua vida inteira. Vamos reduzir uma única coisa. Agora, coloque os pés no chão. Solte a mandíbula, relaxe a língua dentro da boca. Desça levemente os ombros. Respire, contando até 4. Segure contando até 2 e solte em 6. De novo. Enquanto você solta o ar mais longo do que puxa, o sistema entende que a ameaça diminuiu. Isso é fisiologia. Agora, faz um movimento mental simples. Escolha uma luz para apagar. Uma cobrança, uma comparação, uma decisão que não precisa ser tomada hoje. Só uma.
Percebe o que acontece quando você decide adiar uma exigência? O corpo alivia 1 centímetro. E às vezes 1 centímetro já muda o estado inteiro. Agora vem a parte mais importante. Sobrecarga não é só excesso de tarefa, é excesso de responsabilidade emocional. Você assumiu o papel de resolver tudo, de segurar tudo, de antecipar tudo. E isso mantém o sistema em vigilância constante. Mas vigilância constante impede regeneração. Seu cérebro só repara quando sente que pode baixar a guarda. Agora observa algo sutil. Você está tentando recuperar energia, sem antes devolver segurança ao corpo. Energia não volta em ambiente de ameaça. Primeiro vem segurança, depois vem regeneração. Logo vem a clareza. Ordem importa. E talvez você esteja invertendo essa ordem há anos. Então aqui está a microação estratégica. Hoje você não vai melhorar desempenho, você vai reduzir carga, nem que seja 5%, porque 5% de redução já inicia processo regenerativo. E sistema regenerando responde diferente amanhã. Sem força, sem violência interna, sem punição. Regeneração começa pequeno e cresce em silêncio. Tenho certeza que os resultados que você conquista aqui no canal estão te ajudando muito no dia a dia. Só que se você sente que precisa potencializar esses resultados, eu tenho um convite para você. No primeiro comentário desse nosso encontro, tem um link que te leva a uma oportunidade incrível de potencializar o seu desenvolvimento pessoal e emocional. E se você quiser mais detalhes, me manda um e-mail. Vou deixar o e-mail também no comentário fixado. Tem algo que quase ninguém percebe. Você não está cansada só do que faz. Você está cansada do que carrega. Cansaço físico passa com descanso. Sobrecarga emocional, não. Porque ela continua rodando mesmo quando você deita. Você fecha os olhos, mas a mente continua organizando o problema. Antecipa conflito, revisa erros, se cobra por algo que nem aconteceu ainda. E aí você acorda já cansada e chama isso de eu estou estranha. Não, você está drenada por vigilância constante. Talvez você tenha se tornado a pessoa forte demais da família. A pessoa que resolve, a que segura, a que não pode falhar. E sem perceber, você foi acumulando responsabilidade invisível. Ninguém vê, mas o sistema sente. E quando o sistema sente excesso por tempo demais, ele não explode. Ele entra em modo de sobrevivência crônica. Menos entusiasmo, menos espontaneidade, menos prazer. Não porque você perdeu sua essência, mas porque o cérebro priorizou a economia. Agora olha para isso com honestidade. Quantas vezes você já se chamou de fraca quando na verdade estava exausta? Quantas vezes você tentou se disciplinar quando precisava se proteger? Quantas vezes você tentou melhorar desempenho quando precisava diminuir peso? Esse é o espelho. Você não está quebrada, você está operando sob excesso. E excesso prolongado altera estado interno.
Mas aqui está o ponto mais importante desse encontro. O cérebro é plástico. Quando a ameaça diminui, quando a carga reduz, quando a autocrítica baixa, ele reorganiza. Regeneração não acontece no esforço, acontece na segurança. E talvez hoje seja a primeira vez que você não está tentando se consertar. Está apenas entendendo, e entendimento reduz culpa. E culpa reduz ameaça. E redução de ameaça inicia regeneração. Percebe o ciclo? Agora o corpo já está um pouco mais calmo. E é nesse estado que as frases começam a entrar diferente. A partir desse instante, vou te trazer afirmações, mas não é qualquer afirmação. Ela tem um poder real de regenerar por meio da repetição, pois essas sugestões o cérebro absorve e logo te ajuda a regenerar, te trazendo calma, um sono profundo e reprograma sua mente para o dia seguinte. Fica comigo. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar,
algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência.
Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito.
Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro.
E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso.
e excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las.
Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais.
Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança.
Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa entender tudo agora. Seu corpo pode começar a relaxar antes mesmo da mente concordar. E às vezes, quando você para de tentar se consertar, algo começa a se reorganizar sozinho. Pode ser interessante notar que a sobrecarga diminui quando a culpa sai do centro. E talvez você descubra que não estava quebrada, apenas carregando peso demais. Seu sistema aprende rápido quando sente segurança. E segurança pode começar numa única respiração mais longa. Seu cérebro sabe regenerar quando não precisa se defender o tempo inteiro. E agora, enquanto você solta o ar devagar, pode permitir que algumas exigências fiquem para depois. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser perfeito. Algumas luzes internas podem se apagar sozinhas quando você para de alimentá-las. Talvez sua mente esteja percebendo que desacelerar não é fracassar, é preservar. E preservar inicia a regeneração. Existe uma parte sua que nunca esteve quebrada. Ela apenas ficou silenciosa sob excesso de pressão. E agora, quando a pressão diminui, essa parte começa a voltar, sem esforço, sem violência. Enquanto você apenas permanece aqui, algo dentro de você entende. Não é defeito, é excesso. E excesso pode ser reduzido. E quando reduz, regenera, em silêncio, no seu tempo, com segurança.